O estado do Pará apresenta ao Brasil uma nova concepção na produção de joias. Elas incorporam aos minerais as chamadas gemas orgânicas, que são os produtos da floresta, peças produzidas a partir do uso de sementes, caules, frutos e fibras da região. São as biojoias ou ecojoias. E tão valorizadas quanto as joias são as bijuterias produzidas a partir desses materiais. Com arte e design, são peças que têm a cara e a alma da Amazônia. A gente acredita que tanto a joia quanto a biojoia, hoje tão falada, ela veio para ficar. Hoje o que a gente nota é que as pessoas não só procuram a joia, mas elas procuram uma joia com a nossa cara. Elas procuram aquela identidade marajoara, a identidade paraense, algo tapajônico, alguma coisa que lembre o interior do nosso estado, a nossa cultura. A Embrapa Amazônia Oriental, com o apoio de várias instituições, estuda as sementes hoje utilizadas nesse artesanato e indica novas espécies para este fim. Entre as já conhecidas e utilizadas estão o tento, o açaí, morototó, flamboyant e a jarina, esta conhecida como o marfim vegetal. Mas sem tecnologia, o uso desses materiais traz problemas ao setor produtivo. A pesquisa trabalha toda a cadeia do produto não madeireiro. A colheita das sementes na floresta, por exemplo, tem que ser feita de forma segura para o agricultor. Por isso, são utilizadas técnicas de escalada e rapel. No laboratório, são separadas as melhores sementes. É o início do processo de beneficiamento. A etapa mais importante desse processo é a secagem. Ela depende do tamanho e do material que forma a semente e influencia diretamente na qualidade final do produto. Dependendo da espessura dessa casca ou tegumento, eu tenho muita facilidade de que a minha peça vai quebrar. Essa peça quebrada, ela perde valor. Então é isso que a tecnologia, isso que a pesquisa está tentando resolver. Qual o processo ideal de secagem dessas sementes? Antes de irem para as estufas, as sementes que vêm do campo são pesadas. Assim, verifica-se a quantidade de água presente nelas. Depois, o processo é dividido em duas fases. A primeira em uma estufa de circulação de ar forçada, onde as temperaturas vão até 130 graus em intervalos de tempo que variam de acordo com a espécie. E a segunda fase é a quantificação do grau de umidade, também em estufa, durante 24 horas. Após esse tempo, as sementes são resfriadas e pesadas novamente. O grau de umidade recomendado para o armazenamento das sementes, sem que sofram danos por insetos e fungos, é inferior a 7%. Para se ter uma ideia, a semente do uxi tem mais de 30% de umidade. Além de reduzir a quantidade de água dentro da semente, o processo de secagem elimina o material orgânico presente nesses produtos que atrai os fungos e os insetos. A dificuldade é fazer com que a secagem não estrague a peça. O que nós precisamos ter é semente preparada de boa qualidade para o artesão utilizar nas peças. E é realmente o artesão o principal interessado na tecnologia. Em oficinas caseiras, as sementes são secadas ao sol. O método, além de não eliminar a água que fica dentro das sementes, expõe esse material à contaminação de micro-organismos. E todo o processo posterior à secagem, como o polimento, o tingimento e a preparação para a montagem das peças, fica comprometido. Mas a pesquisa preocupa-se em oferecer soluções simples para o artesão. Soluções que vão garantir que o produto tenha melhor qualidade. A pesquisadora Noemi Leão apresenta algumas que podem ser usadas nas oficinas. Mas eu diria que algumas possibilidades são bem simples. Você pode fazer uma caixa de madeira, colocar algumas lâmpadas e isso aí é uma estufa, que eu posso secar a minha semente.
Se a minha semente já perdeu grande parte do teor de água dela, eu posso usar a sílica gel. Como eu guardo a minha máquina fotográfica, eu guardo com um pacotinho de sílica. Então, isso é uma tecnologia simples e que dá maior durabilidade à minha peça. A artesã Jacilene Trindade é um exemplo da parceria entre a pesquisa e o produtor. O material que utiliza e as peças que produz passam pelo processo de secagem recomendado pela Embrapa. E não foi só o material produzido por ela que melhorou. Antes, quando eu entrei na Embrapa, eu não conhecia as sementes. Né? Eu fazia sem ter conhecimento nenhum que semente eu estava utilizando para minhas peças. Hoje, se você me pergunta, essas sementes que estão aqui na mesa, eu sei todas. A origem, do que é, de onde vem, entendeu? E a gente também faz trabalho com pequenos agricultores. Eu dou curso, né, com pequenos agricultores, incentivando eles, o potencial que ele tem dentro da floresta, eles desconhecem. Porque essas sementes todas você encontra dentro de uma floresta. E às vezes eles desconhecem, eles nem sabem. Muita gente às vezes fala quando vê que isso é um açaí, de nossa, isso é um açaí, e fico assim. Com inovação, a pesquisa da Embrapa Amazônia Oriental vem provando que o desenvolvimento social e tecnológico da região passa pela transferência de soluções simples. É o trabalho de pesquisa a serviço da comunidade. Olá, bom dia. Está no ar o Dia de Campo na TV. Eu sou Renata Corsini e a partir de hoje estarei com você toda semana aqui, neste que é o seu programa de informação tecnológica. O Dia de Campo na TV é produzido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. O programa é transmitido para todo o Brasil, direto do estúdio da Embrapa Informação Tecnológica em Brasília. Você participa por telefone, fax ou correio eletrônico, tirando suas dúvidas sobre o tema da semana com especialistas convidados. Hoje você vai conhecer as biojoias da Amazônia. A Embrapa desenvolve tecnologias apropriadas para a coleta e o tratamento de sementes florestais utilizadas na montagem de bijuterias. Com essas tecnologias, artesãos e designers podem produzir belos objetos de adorno de alto valor comercial. A produção de bijuterias, a partir de sementes, é fonte de renda alternativa para comunidades urbanas e rurais. Daqui a pouquinho você vê todos os detalhes. Veja agora os nossos números de contato. Você liga, envia um fax ou mensagem eletrônica diretamente para as convidadas do programa de hoje. Elas respondem suas dúvidas na hora. Anote aí. Dia de Campo na TV. Telefone 0800 701 1140. Fax 61 3273 8949. Pela internet você envia sua pergunta para diacampo@sct.embrapa.br. E para falar sobre a produção e montagem de biojoias com sementes da Amazônia, nós convidamos Noemi Viana Martins Leão, engenheira florestal com mestrado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo. Ela é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental em Belém, no estado do Pará. Noemi trabalha com tecnologia de sementes, coleta e armazenamento de sementes florestais, ecofisiologia de sementes e banco de sementes florestais. Convidamos também Almira Martins,
designer com pós-graduação em cultura de moda pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Almira trabalha na Universidade Federal do Pará e exporta peças para outros estados do Brasil e para fora do país. Bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. A Embrapa Amazônia Oriental, em Belém do Pará, desenvolve pesquisas na área de biojoias há 3 anos. As pesquisas têm o apoio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, do Polo Joalheiro do Estado do Pará, do SEBRAE, da Agência Internacional do Japão e do Ministério do Desenvolvimento Social. As biojoias da Amazônia são bijuterias produzidas a partir de frutos, sementes e outros materiais orgânicos da região. Com as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, artesãos e designers aprimoram a produção desses objetos de adorno num mercado de crescente valorização nacional e internacional. Acompanhe a reportagem. O estado do Pará apresenta ao Brasil uma nova concepção na produção de joias. Elas incorporam aos minerais as chamadas gemas orgânicas, que são os produtos da floresta, peças produzidas a partir do uso de sementes, caules, frutos e fibras da região. São as biojoias ou ecojoias. E tão valorizadas quanto as joias são as bijuterias produzidas a partir desses materiais. Com arte e design, são peças que têm a cara e a alma da Amazônia. A gente acredita que tanto a joia quanto a biojoia hoje tão falada, ela veio para ficar. Hoje o que a gente nota é que as pessoas não só procuram a joia, mas elas procuram uma joia com a nossa cara. Elas procuram aquela identidade marajoara, a identidade paraense, algo tapajônico, alguma coisa que lembre o interior do nosso estado, a nossa cultura. A Embrapa Amazônia Oriental, com o apoio de várias instituições, estuda as sementes hoje utilizadas nesse artesanato e indica novas espécies para este fim. Entre as já conhecidas e utilizadas estão o tento, o açaí, morototó, flamboyant e a jarina, esta conhecida como o marfim vegetal. Mas sem tecnologia, o uso desses materiais traz problemas ao setor produtivo. A pesquisa trabalha toda a cadeia do produto não madeireiro. A colheita das sementes na floresta, por exemplo, tem que ser feita de forma segura para o agricultor. Por isso, são utilizadas técnicas de escalada e rapel. No laboratório, são separadas as melhores sementes. É o início do processo de beneficiamento. A etapa mais importante desse processo é a secagem. Ela depende do tamanho e do material que forma a semente e influencia diretamente na qualidade final do produto. Dependendo da espessura dessa casca ou tegumento, eu tenho muita facilidade de que a minha peça vai quebrar. Essa peça quebrada, ela perde valor. Então é isso que a tecnologia, é isso que a pesquisa está tentando resolver. Qual o processo ideal de secagem dessas sementes? Antes de irem para as estufas, as sementes que vêm do campo são pesadas. Assim, verifica-se a quantidade de água presente nelas. Depois, o processo é dividido em 2 fases. A primeira em uma estufa de circulação de ar forçada, onde as temperaturas vão até 130 graus em intervalos de tempo que variam de acordo com a espécie. E a segunda fase é a quantificação do grau de umidade, também em estufa, durante 24 horas. Após esse tempo, as sementes são resfriadas e pesadas novamente. O grau de umidade recomendado para o armazenamento das sementes, sem que sofram danos por insetos e fungos, é inferior a 7%. Para se ter uma ideia, a semente do uxi tem mais de 30% de umidade. Além de reduzir a quantidade de água dentro da semente, o processo de secagem elimina o material orgânico presente nesses produtos que atrai os fungos e os insetos. A dificuldade é fazer com que
a secagem não estrague a peça. O que nós precisamos ter é semente preparada de boa qualidade para o artesão utilizar nas peças. E é realmente o artesão o principal interessado na tecnologia. Em oficinas caseiras, as sementes são secadas ao sol. O método, além de não eliminar a água que fica dentro das sementes, expõe esse material à contaminação de micro-organismos. E todo o processo posterior à secagem, como o polimento, o tingimento e a preparação para a montagem das peças, fica comprometido. Mas a pesquisa preocupa-se em oferecer soluções simples para o artesão. Soluções que vão garantir que o produto tenha melhor qualidade. A pesquisadora Noemi Leão apresenta algumas que podem ser usadas nas oficinas. Mas eu diria que algumas possibilidades são bem simples. Você pode fazer uma caixa de madeira, colocar algumas lâmpadas e isso aí é uma estufa, que eu posso secar a minha semente. Se a minha semente já perdeu grande parte do teor de água dela, eu posso usar a sílica gel. Como eu guardo a minha máquina fotográfica, eu guardo com um pacotinho de sílica. Então isso é uma tecnologia simples e que dá maior durabilidade à minha peça. A artesã Jacilene Trindade é um exemplo da parceria entre a pesquisa e o produtor. O material que utiliza e as peças que produz passam pelo processo de secagem recomendado pela Embrapa. E não foi só o material produzido por ela que melhorou. Antes, quando eu entrei na Embrapa, eu não conhecia as sementes. Né? Eu fazia sem ter conhecimento nenhum que semente eu estava utilizando para minhas peças. Hoje, se você me pergunta, essas sementes que estão aqui na mesa, eu sei todas. A origem, do que é, de onde vem. Entendeu? E a gente também faz trabalho com pequenos agricultores. Eu dou curso, né, com pequenos agricultores, incentivando eles, o potencial que ele tem dentro da floresta, eles desconhecem. Porque essas sementes todas você encontra dentro de uma floresta. E às vezes eles desconhecem, eles nem sabem. Muita gente às vezes fala quando vê que isso é um açaí, nossa, isso é um açaí, e fico assim. Com inovação, a pesquisa da Embrapa Amazônia Oriental vem provando que o desenvolvimento social e tecnológico da região passa pela transferência de soluções simples. É o trabalho de pesquisa a serviço da comunidade. O tema do nosso programa de hoje é a produção e montagem de biojoias com sementes da Amazônia. Estão aqui duas convidadas, Noemi Viana Martins Leão, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, e Almira Martins, que é designer e especialista em cultura da moda. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0800 701 1140, também pelo fax 61, código de Brasília 3273 8949 e também pelo nosso e-mail diacampo@sct.embrapa.br. Bom, vamos começar as perguntas de hoje. Noemi, bom dia novamente. Como é que começou o trabalho com essa utilização de gemas orgânicas na fabricação de joias, bijuterias e artesanato na Embrapa Amazônia Oriental? Bom dia, Renata. Foi uma grande coincidência, na verdade, né? Como engenheira florestal e pesquisadora da Embrapa, nós fazemos vários cursos, oferecemos vários cursos para produtores. E um curso em Manaus, um curso de manejo de produto florestal não madeireiro, com ênfase à colheita de sementes das espécies madeireiras, nós recebemos de presente de uma aluna um colar. E cheguei em Belém e esse colar deixei guardado por alguma razão, não usei, e 3 meses depois, quando eu abri a caixinha, saíram alguns bichinhos ali de dentro. Esse foi o primeiro susto. Depois, eu fui procurada, logo em 2003, pela equipe da Sectan, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, quando eles haviam lançado a primeira coleção de joias do Pará, com designs maravilhosos, mas com problemas de sementes, na qualidade. E aí eles me convidaram para participar de um programa, Joia Pará, onde eu teria a possibilidade de desenvolver pesquisas nessa área. E foi esse o primeiro momento onde eu comecei a visualizar
a demanda que existia, que até então você vê a bijuteria, a joia, a semijoia, a biojoia, mas você não sabe que as pessoas não estão tratando adequadamente aquela semente. Bom, a partir do programa do Fundo de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, nós aplicamos um projeto de pesquisa. Porque como o nosso trabalho já objetiva a secagem da semente para o armazenamento, visando o reflorestamento de espécies da Amazônia, foi uma mudança muito grande, mas, vamos dizer assim, a tecnologia é a mesma. Você tem que reduzir a água que tem nessa semente. E melhor ainda, né? É o principal, é a redução da água que tem nela, que a gente chama tecnicamente de grau de umidade. E como nós já trabalhamos as comunidades, esse trabalho evoluiu, que nós agora queremos a cadeia sustentável. Nós precisamos da cadeia produtiva sustentável, visando o quê? A certificação. Então, essa é uma pequena historinha, né, que nos fez ampliar, digamos assim, o nosso campo de atuação, como pesquisadora, como engenheira florestal. Então, nós capacitamos comunitários na colheita de sementes, nós fazemos a tecnologia no laboratório, a secagem, a redução da umidade, e nós temos a chance agora, que temos a possibilidade de estar atuando junto com os artesãos e com designers. Eles que são seus parceiros atuais hoje? São os nossos parceiros. Então, a Embrapa assumiu um desafio. Na verdade, é muito recente, há muitos problemas a serem resolvidos, mas o começo foi isso. É uma técnica da Sequitan, chamada, eu gostaria de citar o nome, a Carolina Vigiano, que é uma pessoa assim, de muita sensibilidade e que já tinha participado de uma palestra minha e disse, Noemi, você é a pessoa que pode nos ajudar a resolver essas questões. Então, nós estamos dando valor àquele artesanato mais simples e agora com o design. Então, nós mudamos um pouco aquela concepção de que a semente ela é utilizada só para o artesanato mais simples, mais primitivo. Não, você pode usar as nossas gemas orgânicas, as nossas sementes, com muito mais qualidade, né? Trazendo um pequeno negócio, um agronegócio, né? E mantendo a floresta em pé. Eu acho que esse é o ponto principal do trabalho que a gente vai falar hoje. Tá certo. Bom, como esse ramo tem um potencial muito grande no mercado, eu queria saber das duas convidadas de hoje, qual a avaliação de cada uma a respeito desse potencial desse mercado? Olha, eu diria que é muito grande, muito maior do que a gente imagina. Para você ter uma ideia, hoje, a Almira pode falar melhor do que eu, mas nós temos uma exportação muito grande. Nós saímos da bijuteria, simplesmente, para o acessório de moda, o vestuário. Quer dizer, as possibilidades são infinitas, eu diria, não é? Você vê na coleção de joias o ouro, a prata, com o coco, com o açaí, com o inajá. Então, essa associação é que trouxe, não é, uma valorização. Então, o mercado está aberto, com 1000 possibilidades, e é mais um agronegócio, como eu já falei, né? Então, a Embrapa não podia estar fora disso. A Embrapa tem que estar, com toda a sua competência tecnológica, apoiando mais essa utilização da biodiversidade da Amazônia. Almira, qual é a sua avaliação desse potencial? Eu gostaria de completar da seguinte forma. Eu e a Noemi já vínhamos conversando sobre o potencial desse mercado. O Pará, ele já vem de um tempo se municiando de elementos que possam mostrar todo o potencial do Estado, inclusive por meio dos APLs, que são os arranjos produtivos locais, pela verticalização da cadeia produtiva, e este potencial todo se integra perfeitamente na questão da biojoia e dos acessórios de moda. Então, eu dizia que são pilares de sustentáculo para esse mercado. E ele não pode, de forma alguma, e já está sendo feito isso no Pará, a indústria do turismo está dissociada desses saberes, porque todo mundo sabe que o turismo fomenta o consumo. Mas tudo isso não funciona se nós não tivermos a pesquisa por trás, dando o suporte necessário para que você tenha tanto a pesquisa que a Noemi realiza, né, que é a pesquisa florestal, que dá um suporte tanto na coleta da gema orgânica de maneira sustentável, de maneira ambientalmente correta, quanto a pesquisa de moda, que pode municiar artesãos e designers em saberes na área da moda, porque a gente pensa assim, que moda é só roupa. Não, moda é um sistema, um contexto que passa pela antropologia, pela sociologia, pela comunicação, no qual você usa o corpo, inclusive, para construir um texto visual. E
E esse é o grande gancho que esses profissionais que nós podemos utilizar com relação às gemas orgânicas. Noemi, na sua opinião, na sua avaliação, quem se beneficiará mais com o avanço tecnológico nessa área? Olha, eu diria que a comunidade em geral. Né? No momento em que você está trabalhando as comunidades tradicionais que vivem próximo à floresta, você está gerando renda para eles, melhorando a qualidade de vida deles. Depois você tem o segundo passo, que são as pessoas, geralmente que moram na periferia das grandes cidades, que trabalham com o beneficiamento inicial dessa semente. E depois um terceiro ponto, que é o grupo de artesãos, que são os designers, que são as empresas que já estão formadas exportando essas sementes, esse material. Então eu diria que o grande beneficiário seria a sociedade em geral. Não é? Quer dizer, no momento em que a Embrapa começou a trabalhar, eu acho que esse é o ponto principal assim, da entrada da Embrapa nesse setor. Não é? É que nós juntamos o trabalho, unimos a questão daquilo que a gente já faz de melhoria de qualidade de vida das comunidades que vivem próximo à floresta, porque você não vai conseguir manter a floresta amazônica, principalmente, ou as florestas nativas do Brasil, se você não viabilizar o manejo do produto não madeireiro. Você tem que viabilizar o uso daquela biodiversidade, manter a floresta em pé. Esse é o grande gancho do nosso trabalho. Então, o grande beneficiário é toda a cadeia produtiva. Então, na hora que nós unirmos, que o artesão lá do Polo Joalheiro, o grupo de artesãos, né, são mais de 200 artesãos, se eles começarem a comprar daquelas comunidades que estão capacitadas, nós temos o primeiro elo formado. Depois, eles vão vender com certificação. Então, o turista, principalmente o estrangeiro, que tem uma maior consciência, mas eu acho que o brasileiro também já tem essa consciência ecológica, né? Ele vai comprar aquela peça, mas ele sabe que ele está ecologicamente correto, socialmente justo, ele está ajudando aquelas pessoas que estão vivendo na floresta e dos produtos da floresta. Então, esse gancho é que a gente tem ressaltado muito. Todos serão beneficiados, a sociedade em geral. Né? Você está no Rio de Janeiro comprando uma peça certificada. Então, o processo da certificação que o SEBRAE, nós reunimos há 3 semanas atrás em Belém, para discutir exatamente esse processo de certificação. Então, na hora que nós conseguirmos isso com o apoio do SEBRAE, então você vai ter um pequeno negócio. Em que pé que está esse processo de certificação, né? A certificação, eu diria que ela começou agora, mas a Embrapa já tem um aporte muito grande de tecnologias, de condutas, de comunidades treinadas. Para você ter uma ideia, o laboratório de sementes que eu coordeno, nós temos 10 anos de laboratório. Então, nos 10 anos, nós já capacitamos mais de 2.000 pessoas. São mais de 80 treinamentos. Nós não queremos mais que o nosso colono, que ele suba na pecônia. A pecônia é um método de escalada que é muito perigoso. É ótimo para o açaí, para pequenas palmeiras, pequenas árvores. Mas para as árvores da floresta amazônica, algumas delas gigantescas, você tem que ter técnicas seguras de escalada. Então, é isso que nós estamos mostrando para esses comunitários. Os comunitários, eles podem subir as grandes árvores, colher uma semente de melhor qualidade, então eu reduzo a possibilidade de dano na minha semente quando eu colho a minha semente na árvore. Então, como nós já temos esse grupo capacitado, eu diria que agora é unir o que o SEBRAE tem com o que a Embrapa já vem fazendo. Ok, Noemi. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, lembrando que o nosso tema de hoje é a produção e montagem de biojoias com sementes da Amazônia. Fique com a gente, até já. Como fazer o uso racional do esterco suíno? Quais são as doenças bacterianas do arroz? O que é um fio de algodão texturizado? Você tem perguntas? A Embrapa tem as respostas. Coleção 500 perguntas, 500 respostas. Em linguagem simples e fácil, tudo o que você precisa saber sobre os mais variados temas. Algodão, caprinos e ovinos de corte, gado de leite, manga, banana, feijão, citros e muito mais. Coleção 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa. Pedidos de exemplares avulsos pelo telefone 0, número da operadora 61 3340 9999 ou no site da livraria virtual www.scp.embrapa.br/livre. Sexta-feira é dia de informação e dicas sobre o negócio agrícola.
Também é dia de tirar dúvidas por telefone ou e-mail com especialistas nos mais diversos assuntos sobre o campo. Sexta-feira é dia de Campo na TV. Toda semana, das 9 às 10 da manhã, ao vivo, a Embrapa leva até você o mais completo programa de televisão sobre o setor agropecuário. Dia de Campo na TV. As soluções que você procura toda sexta, sempre às 9 da manhã, na TV a cabo ou parabólica. Quem é do campo, assiste. Quer aprender como fazer? Quer aprender a fazer mais? Quer aprender a fazer melhor? Então conheça a Agroindústria Familiar, a coleção da Embrapa que mostra como fazer bem feito. Nela você encontra passo a passo tudo o que precisa saber para fabricar os mais variados produtos, em linguagem simples e fácil. Aprenda a produzir queijo Minas Frescal, queijo prato, mussarela, parmesão, batata frita, polpa de frutas congelada e muito mais. Coleção Agroindústria Familiar. Encomende já, peça pelo telefone 0, número da operadora 61 3340 9999 ou acesse o site da Livraria Virtual www.sct.embrapa.br/live. Todos os produtos da Embrapa agora estão em um único lugar, o seu computador. Acessando a livraria virtual da Embrapa, na sua casa ou escritório, você pode adquirir os principais lançamentos da Embrapa, além dos títulos consagrados. Faça o seu pedido. O endereço da livraria virtual da Embrapa é o www.sct.embrapa.br/live. O acesso mais rápido para a informação agropecuária que você precisa. Boas compras! Informação agora dá em árvore. É só acessar www.embrapa.br e entrar na página da Agência de Informação da Embrapa. Lá você encontra um mundo de informações sobre várias cadeias produtivas, apresentadas em forma de árvores informativas, práticas e fáceis de consultar. Se preferir, você também pode fazer consultas por palavra-chave. E o que é melhor, tudo de graça. Disponível em qualquer computador com acesso à internet. Visite a agência de informação da Embrapa no endereço www.embrapa.br. A tecnologia Embrapa a um clique de você. Toda a exuberância e a diversidade das flores tropicais cultivadas no Brasil em uma edição única. Flores Tropicais. São 250 páginas de delicadeza e exotismo, trabalhadas numa diagramação leve e ilustradas com belíssimas fotos e também poesia. Flores Tropicais, um livro apaixonante da Embrapa, onde arte e ciência se encontram. Pedidos pelo telefone, número da operadora, DDD 61 3340 9999 ou pelo site da Livraria Virtual www.sct.embrapa.br/live. Nas últimas 3 décadas, o Brasil avançou muito. Hoje, 40% da produção nacional de grãos vem dos cerrados e nos tornamos o segundo maior produtor mundial de soja. Nossa pesquisa agropecuária incorporou inovações de ponta, como a biotecnologia, a nanotecnologia e o sequenciamento de genomas. A questão ambiental passou a ser foco de todas as pesquisas, especialmente nas áreas de agroecologia e agroenergia. E a agricultura familiar foi integrada ao negócio agrícola, com a transferência de tecnologias aos pequenos produtores. Em todas essas conquistas está a marca da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por meio de 37 unidades de pesquisa, 3 serviços e 11 unidades centrais, a Embrapa contribui decisivamente para o crescimento de nosso país, com o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o negócio agrícola. Como resultado, temos o aumento na produtividade, a geração de empregos e mais comida na mesa do brasileiro. Embrapa, fazendo um Brasil que dá gosto. Nós estamos de volta com o Dia de Campo na TV e o tema de hoje é produção e montagem de biojoias com sementes da Amazônia. Nós estamos aqui com Noemi Viana Leão, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, e Almira Martins, que é designer e especialista em cultura da moda. Você não deixe de mandar as suas perguntas para a gente pelo telefone 0800, anote aí, 701-1140, também pelo fax 61, código de Brasília, 3273-8949 e também pelo nosso e-mail
diacampo@sct.embrapa.br. Bom, já recebemos várias perguntas de telespectadores aqui. A Suelânia Simões, de Osasco, São Paulo, ela está perguntando, ela gostaria de saber se a Embrapa tem algum curso para artesãos. Nós estamos oferecendo cursos que nós chamamos de oficina sobre confecção de gemas orgânicas, em parceria com vários artesãos. Ela poderia fazer um contato por e-mail para nós mandarmos a época das oficinas, o endereço para contato e tudo, se ela quiser receber algum material, se ela tiver algum interesse maior. Acho que o ideal seria um contato por e-mail, mas nós fazemos sim, periodicamente, em vários dos nossos projetos de pesquisa. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que é do Alberto Miguel, de Goianésia, Goiás. Ele quer saber como é que ele pode fazer um curso sobre essas joias. Eu diria que, nesse caso, ele teria que procurar o Polo Joalheiro. O Polo Joalheiro, inclusive, tem uma programação, oferece vários cursos durante o ano todo de lapidação, de produção de joias. É muito interessante o trabalho do Polo. Que legal. Temos outra também da Valdete Coelho, de Parambu, no Ceará. Ela está perguntando onde é que as artesãs elas comercializam essas biojoias. O polo principal seria, o ponto principal seria o Polo Joalheiro, mas eu acho que tem vários outros locais. Não sei se a Almira tem alguma... Então, tem alguns locais. Nós citamos o Polo Joalheiro como um dos principais por conta do fluxo de turistas. Mas essas biojoias, esse artesanato, qualificam como artesanato, eles são comercializados em larga escala em praças. Na Praça da República tem a Feira do Artesão, nos mercados. A nossa proposta é um pouco diferente disso. Nós queremos fugir um pouco dessa questão específica do artesanato, mas a comercialização no Pará é larga. Inclusive porque essa questão das gemas orgânicas amazônicas, ela faz parte da identidade do paraense. Ela é um objeto utilizado desde os nossos ancestrais. Então... Ok. Nós temos uma pergunta por telefone agora ao vivo. Roberto Carvalho, de Novo Repartimento do Pará. Bom dia, Roberto. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia. Eu gostaria de perguntar a Noemi Viana, qual é a região aqui do Pará que a gente encontra a jarina? Já que aqui na região do Novo Repartimento eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Bom dia, Roberto. Eu conheço bem o seu município, nós fazemos um trabalho aí, fazemos uma capacitação aí próximo, Tucuruí também. A jarina é uma espécie que não ocorre no estado do Pará. Ela ocorre no estado do Acre. E na fronteira com o estado do Amazonas você ainda pode conseguir jarina. Então, a alternativa para a jarina, é uma questão até que eu gostaria de colocar, aproveitar essa pergunta, a jarina nós temos que manejar adequadamente. A jarina... Eu tenho preocupação com relação à extinção dessa espécie, porque como ela só ocorre no estado do Acre e toda a comercialização vem a partir daí, nós precisamos começar a plantar a jarina. Então, essa é uma questão que nós estamos estudando, é uma espécie super importante, é o nosso marfim vegetal, e nós precisamos saber como germina. Para você ter uma ideia, os testes iniciais do nosso laboratório já indicaram que ela começa a germinar após o 6º mês que você deixa, que começa o teste. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Então, Roberto, se você quiser algum contato maior, você pode nos procurar. A jarina é uma espécie, está aqui na nossa mesa, é uma espécie muito bonita, mas ela não ocorre no estado do Pará, apenas no estado do Acre. Ok. Temos também uma pergunta de Rondônia, a Gleice Terra. Ela está perguntando onde que se encontra sementes para comprar, onde é que pode comprar essas sementes? Também eu gostaria de dizer que tem vários locais, várias pessoas, são exatamente essas oficinas que nós estamos ajudando essas pessoas a tratarem melhor essa semente, mas eu não teria como citar um ou dois aqui. Ela teria que fazer um contato por telefone, ou por e-mail, ou por carta, para nós informarmos todos esses endereços. São muitas pessoas, muitos pequenos produtores, né, que já estão trabalhando com essa comercialização. Ok. Bem, e aqui em Brasília, as biojoias já ocupam um lugar de destaque na preferência do público, mas a valorização do produto brasileiro ganha espaços também fora do país. Vamos ver a reportagem. É com o artesanato que Lígia Frazão sustenta sua família e se realiza. Porque desde pequena
que eu brinco com semente, eu fazia artesanato pequena, né, lá na minha terra em Rondônia, e hoje é uma grande satisfação imensa em poder, né, divulgar a matéria-prima do nosso Amazonas. Isso é muito bom. Há 32 anos, Lígia expõe na Feira da Torre de Brasília, um dos principais pontos turísticos da capital. São colares, pulseiras, de todas as cores e formatos, feitos a partir de sementes da Amazônia. Para ela, o brasileiro hoje aprendeu a valorizar este produto nacional, que já ganha mercados também no exterior. A semente abriu caminhos, portas, vendo no Brasil inteiro, do sul ao nordeste e agora fora do país, como Suíça, Suécia, Alemanha, Itália, Estados Unidos, inclusive para o Japão. Ontem mesmo eu fiz uma venda para o Japão e as pessoas ficam deslumbradas de ver a semente brasileira, porque em Manaus, Baixo Amazonas, tem muita coisa, muita riqueza, no qual hoje eu estou explorando, né, e serve de alimentação, de educação. E minha família, mais 8 pessoas, estão trabalhando comigo. E estou gerando emprego também, né? Isso é mais importante. Que bom. Almira, qual é a sua opinião a respeito dessa popularização das gemas orgânicas? Olha, Renata, essa questão da popularização, ela se realmente disseminou agora pelo Brasil por uma questão de moda. Porque já vem de uma tendência à moda étnica. Então, ela se popularizou por conta disso. Mas, na região norte, como a pessoa comentou ainda agora, no Amazonas, no Pará, ela sempre é muito utilizada. Só que o que nós precisamos é ter um cuidado com essa utilização. Além do que a Noemi já comentou, nessa questão do manejo todo, temos que ter um cuidado na questão do tratamento dessa gema, que no momento ela está saindo, tanto do Amazonas quanto do Pará, de forma discriminada, e isso está realmente comprometendo os produtos. As pessoas estão exportando, estão mandando para outros estados, mas isso certamente poderá causar problemas no futuro. Ok. E você continue mandando suas perguntas para a gente pelo nosso telefone 0800 701 1140, também pelo fax 61, código de Brasília 3273 8949 e também o nosso e-mail diacampo@sct.embrapa.br. Almira, você que é designer e especialista em cultura da moda, que peças que você produz? Pois então, olha, o nosso trabalho, ele tem um forte viés ecossócio responsável. Esse é o nosso principal objetivo, embasado pela moda. A nossa proposta, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque nós privilegiamos a gema que tem o respeito ao meio ambiente e que tem a possibilidade da inclusão social daquelas pessoas que, historicamente, são economicamente desfavorecidas e, por conta desse trabalho, elas podem encontrar um serviço, uma tarefa e até ascender socialmente. A nossa proposta, Renata, ela foge um pouco do convencional. Por quê? Porque nós procuramos utilizar as gemas orgânicas com outros materiais. Então, nós usamos a questão do valor imaterial, que vem de toda essa cadeia que eu falei, aliamos a identidade amazônica, que é um traço forte, essa questão do uso das sementes na Amazônia, e juntamos materiais mais sofisticados, como cristais, pedras preciosas. O Pará, inclusive, é um grande ponto, né, importante na questão das pedras preciosas, e nós agregamos a isso a moda e o design. Essa é a nossa proposta. Almira, e quais são as novas tendências? É o que você trouxe aí pra gente? Pois então, essas tendências, eu procuro dar um caráter sempre muito contemporâneo para as peças. Por quê? Porque se você compra uma peça numa feira de artesanato e aí você leva essa peça como um souvenir. E a nossa intenção é que ela possa fazer parte da organização vestimentar da pessoa. Que essa pessoa possa comprar um objeto utilizando as gemas orgânicas e que ela possa ir ao cinema e ao teatro utilizar no seu cotidiano. Por exemplo, a Noemi está usando um colar que eu criei, que ele leva o cascalho de madrepérola e mais uma gema que eu gosto muito, que é a fava arara tucupi. E essa é a nossa proposta, de você conseguir, com esse olhar contemporâneo de moda,
colocar esses objetos no cotidiano das pessoas e não apenas como uma lembrancinha, como souvenir. Almira, eu gostaria que você comentasse o que você trouxe mais para mostrar para a gente. Pois é, nós trouxemos algumas propostas aqui. Essa, inclusive, eu vou depois falar um pouco de como começou isso. Isso aqui é uma blusa, que nós temos esse detalhe muito em moda, que é a questão dos ilhoses, e nós transpassamos um cordão feito em gemas orgânicas, e ele termina aqui com a jarina, né? E, inclusive, nessa cor que está super em voga, que é o roxo. E o que nós vimos? Eu queria, não sei se nós vamos ter tempo, mas eu queria falar rapidamente como que começou esse meu trabalho. Em 2004, eu fui convidada pelo Sebrae, eu estava na especialização em cultura da moda, e eu fui convidada para fazer parte de um grupo que estava se constituindo no Pará, àquela altura, chamado Moda Pará. E eu fui chamada porque o Sebrae tinha recebido um convite do Fashion Rio para integrar um outro evento paralelo ao Fashion Rio chamado Fashion Business. E a proposta era que os estilistas desenvolvessem peças com as sementes. E a mim coube desenvolver a coleção Moda Praia, que eu trouxe, inclusive, uma das peças que eu comercializei no estande, né? Então, eu uso aqui o babaçu. Fiz a coleção, desenhei, procurei costureiras agregadas a programas sociais, elas realizaram o trabalho. E quando acabou, fez bastante sucesso. E quando acabou o evento, eu me deparei com a questão. Sim, mas as gemas orgânicas, elas vão intervir com o meio ambiente. As pessoas vão entrar no mar, vão entrar na piscina, vai ter cloro, vai ter sal, vão ter que lavar as peças. E a minha demanda ela foi toda para o exterior, europeu e norte-americano, ele não tem o hábito de lavar a mão, né? E foi isso que aconteceu, foi como eu conheci a doutora Noemi Viana, que entende tudo de sementes. Noemi, exatamente sobre isso. Que sementes que você destacaria para o mercado? Então, esse é o ponto também importante da pesquisa. O que é que nós temos que nós podemos usar, né? Na moda praia, no vestuário normal, esporte, como a Almira mostrou. Então, nós já temos várias espécies que até então não haviam sido pensadas, eu diria assim que a grande maioria dos artesãos até nem conhece, né? Mas que elas estão sendo utilizadas. Eu diria, uma delas é o pau preto, que é uma espécie assim, que ainda não se estudou a secagem e tal, mas que ela é muito bonita visualmente. Eu queria colocar nesse momento que esse enfoque do que é que pode ser usado ou não, nós temos que pensar na constituição química e física dessas sementes. Se você tem uma semente muito bonita, mas que o conteúdo dela é basicamente óleo, eu não posso usar. Vamos dizer, a castanha do Pará tem um formato bonito, mas ali dentro o que é que tem? Proteína. Né? Quer dizer, a gente até come, né? Muito utilizado, valor alimentício muito grande. Então, você tem que saber do que se constitui a tua semente para você começar a pensar em utilizar ou não. É claro que o artesão, ele começou a usar o açaí. Por que o açaí? Porque o açaí, ele era um resíduo, ele é um lixo. Você usa no Pará, na Amazônia, mas fortemente no Pará, o vinho do açaí. Você toma o açaí e descarta o caroço. Então, eles começaram a utilizar o quê? Um resíduo, eles começaram a reciclar. Então, isso é um aspecto importante. Por outro lado, você tem o contraponto da jarina, que é uma espécie que eu considero que podemos ameaçá-la, porque só se está usando a jarina, tirando a jarina. E tem um princípio do manejo das florestas, que você retira da floresta entre 30% a 40% das sementes produzidas. Por quê? Porque você tem que pensar que as sementes caem no solo da floresta e germinam para promover a regeneração natural, que é isso que promove a sustentabilidade da floresta, é isso que é o manejo autossustentável. Então você tem que pensar na questão ecológica das espécies. Tá certo. Eu estou aqui com um catálogo com algumas publicações, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desses objetos. Noemi. Olha, esse catálogo muito bonito, uma coleção de joias maravilhosa. A pedra amarela é o citrino, uma espécie muito utilizada no Pará, um mineral, né? Uma pedra que eles têm utilizado muito. E na ponta você vê o quê? Uma jarina trabalhada, não é? Como
uma gema realmente. Então você vê que é uma peça, é uma joia, e aonde o artesão poliu a jarina, e aqui à esquerda você vê a prata com o inajá. E esse aqui? Nessa peça. Esse outro é a prata. Isso. Não é? Mas à esquerda, mas à esquerda você vê o elemento, né? O inajá, que é uma palmeira nossa, com a prata. Então, essas possibilidades são muito interessantes. Essa associação, né, de materiais orgânicos com prata, com metais, não é isso? Nós temos 4 tipos de gemas, né? Então, a que mais nós conhecíamos eram as inorgânicas, né? E agora a gente está usando muito as orgânicas. Tá. Bom, nós temos uma ligação ao vivo do Rodolfo Fernandes, do Rio de Janeiro. Ele quer fazer uma pergunta. Bom dia, Rodolfo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber, porque eu moro dentro de uma área aqui no Rio de Janeiro, onde eu tenho uma reserva de Mata Atlântica. E eu queria saber quais os tipos de semente que eu posso encontrar dentro dessa área, se vocês podem me dizer, porque eu fiquei interessado nesse tipo de cultura de trabalho. Bom dia, Rodolfo. Eu diria que você poderia procurar no Rio de Janeiro a equipe do Instituto Estadual de Florestas, que eles podem te dar a lista de espécies que existem na tua área. Tem um trabalho também no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, você pode procurar os pesquisadores de lá. A partir dessa lista, que a gente chama de a constituição, a riqueza das espécies que tem ali naquela região, aí você pode entrar em contato conosco e nós podemos te dizer quais as espécies que têm melhor adaptação. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Luzilene Tavares, do Mato Grosso. Ela está perguntando a respeito daquele VT, do processo de secagem das sementes, né? O processo de secagem das sementes pode ser feito no forno de fogão a gás? Interessante. Nós estamos testando isso também. Ainda não temos nada concluído. O que é que nós estamos fazendo? Comparando o resultado obtido naquelas estufas, que são equipamentos um pouco mais caros, mas não tanto, com o resultado de secagem em micro-ondas e no fogão doméstico, né? Mas eu te diria que ainda porque o que é que acontece com a secagem? Você tem que dar uma temperatura não muito alta e você precisa dar um tempo mais longo. Então, se você tiver um fogão que você controle a tua temperatura e se você souber qual é o teor de umidade inicial da tua semente, você pode fazer uma secagem. Mas isso é difícil para o leigo. E que problemas que o artesão pode ter nesse processo? De secagem. De secagem. Que problema que ele pode ter? Ele precisa estar equipado. Normalmente, o que é que acontece hoje? Ele faz a secagem em ambiente natural. Então, na Amazônia, com uma umidade 80%, 90%, é a água que a gente respira, não é? Então, ele seca ao sol, mas não reduz suficientemente a umidade interna da semente. Eu gostaria de dizer também que, se a gente pensar em teor de água, o grau de umidade da semente, tem pelo menos 3 tipos de água numa semente. Tem a água livre e tem a água de composição química da semente. E tem a água mista. Então, quando você seca ao sol, você reduz aquela água livre. Você dificilmente consegue reduzir aquela água de constituição química da semente, que é uma água que está ali mais escondida, digamos assim. E numa cidade ou numa região onde você tem um grau de umidade no ambiente muito alto, você tem também essa dificuldade de redução. Só que eu não enxergo. O artesão, ou a pessoa que faz esse trabalho, ele não visualiza isso. Então, voltando à questão do fogão, nós temos que ter uma alternativa a mais do que a secagem ao sol. E o fogão, ele deve ser uma alternativa muito boa. Está sendo estudado, então, Está sendo estudado. A gente tem que ficar mantendo esse contato para poder, daqui a algum tempo, dar uma resposta mais concreta, digamos assim, de possibilidade, de tempo de exposição. Tá certo. Voltando, Almira, você que é designer, você sente alguma dificuldade de trabalhar com algumas sementes em especial? Bem, a princípio, todas as sementes, elas têm um potencial estético enorme. Elas se prestariam para qualquer tipo de objeto, de adorno. E elas poderiam, inclusive, ser trabalhadas na sua textura, no seu polimento. Mas quem me diz o que é que eu posso trabalhar ou não é justamente a pesquisa da Noemi. É quem diz o que pode ser aplicado, o que não vai me dar problema no futuro e o que vai ficar de acordo com o meu trabalho nessa questão da pesquisa que a Noemi desenvolve. Então, eu gosto muito de uma semente chamada Tento, nós não temos nada aqui dela,
mas ela é uma semente extremamente frágil, não é, Noemi? Nós temos agora uma pergunta por telefone de Belém do Pará, Valnice Nascimento. Seja bem-vindo, Valnice. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Noemi. Eu gostaria de saber que você falou da secagem da semente, do teor de água, da retirada do teor de água da semente. Tudo bem, para fazer ser transformada em gema orgânica a semente tem que ter esse processo. Porém, você sabe me informar alguma coisa sobre tratamento químico para que não haja danos por insetos no decorrer do período dessas sementes? Bom dia, Valnice. Realmente, a gente não teve tempo de falar sobre isso. O trabalho de secagem é uma das etapas. Se você reduz o grau de umidade dessas sementes, você consegue reduzir a atividade dos micro-organismos nela. Então, a recomendação que a gente faz para o artesão é que ele reduza até níveis em torno de 7% de grau de umidade. Com essa redução, a gente já consegue reduzir o quê? A atuação dos micro-organismos, principalmente os patógenos, né? E o que são os fungos, o mofo popularmente, né? E a questão dos insetos também que podem vir nessa semente. Então, isso tudo está sendo estudado, inclusive com apoio no CEPATU, da colega Rutilinda Benchimol, que é especialista na questão de patologia, e temos algum trabalho também na área de entomologia. Mas o ponto principal é a redução desse grau de umidade. Depois que a gente reduz o grau de umidade, a gente começa então ao tratamento de preservação dessas sementes. Então, isso aí estamos começando, né? Quer dizer, o ponto principal do nosso trabalho até o momento foi identificar. Para você ter uma ideia, nós já identificamos que peças já comercializadas, nós encontramos açaí com 24% de teor de água, de grau de umidade. É muita água numa semente. Então, a partir dessa quantidade de água nessa semente, a tua peça não vai durar 6 meses, digamos assim. Eu tenho um colar que eu ganhei em dezembro e que agora eu fui tentar usar, ele está completamente coberto com colônias de fungos. Então, ele não veio bem seco. E pode também ter absorvido essa umidade desse período aí em Belém. Então, realmente, nós temos que pensar na questão da redução da água, para nós já, a partir dessa redução, nós já minimizamos a questão da atuação de micro-organismos e aí sim partimos para os outros tratamentos, né? Tem que fazer tratamento, agora tem que ser tudo orgânico, não podemos recomendar nenhum tipo de tratamento como eles têm usado, que são extremamente tóxicos. Isso aí a gente não está recomendando. Almeida, você gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar da seguinte forma. Isso que a Noemi falou é muito importante, porque se a proposta é o desenvolvimento sustentável, você não pode tratar essa semente de formas que ela danifique a natureza, como nós sabemos que hoje ocorre, até por conta dessa pesquisa que a Noemi está fazendo ser muito recente. Então, hoje, os artesãos, sobretudo as pessoas que pegam aquela gema orgânica da floresta, da semente para transformar em gema orgânica, eles tratam com defensivos químicos, muito poderosos, inclusive, mas que acabam não dando conta dessa questão também que a Noemi comentou, a questão dos fungos. Por um período eles funcionam, mas depois a semente fica totalmente perdida. Almira, voltando a falar do seu trabalho, você que é designer e especialista em cultura da moda, o que as pessoas querem quando elas procuram o seu trabalho, Almira? Olha, Renata, esse trabalho, ele é comercializado, digamos assim, num site institucional chamado bolsaamazonia.com. Esse site ele tem um apoio da Universidade Federal do Pará. Na verdade, é um consórcio que procura divulgar e fomentar negócios sustentáveis para o século XXI. Então, nós disponibilizamos nesse site por conta de todo esse trabalho que nós fazemos, que não é um trabalho apenas do objeto pronto. Ele tem todo esse valor imaterial que eu comentei, aliado aos traços da cultura amazônia e esses outros elementos mais contemporâneos que eu uso, que, ao meu ver, é o grande interesse das pessoas, é essa possibilidade delas utilizarem no vestuário cotidiano, na sua organização vestimentar. O que nós notamos, esse meu trabalho está vinculado a um projeto chamado EcoArte. E o que nós temos notado é que a procura maior, ela se dá por populações que moram no exterior, sobretudo na Europa. E nós acreditamos que por conta dessa consciência ecossocial, que realmente o europeu ele já tem mais sedimentada do que nós aqui no Brasil.
Claro, nós estamos avançando e várias ações estão sendo feitas nessa direção, mas eu acredito que seja isso, Renata, essa possibilidade de usar no vestuário e a questão da ecossócio-responsabilidade. Almiri, você já teve problemas ou conhece colegas que já tiveram problemas em exportar produtos feitos com esses materiais para fora do país? Eu nunca tive problema, porque quando essa situação se apresentou para mim, na ocasião do Fashion Rio, eu procurei o Dr. Peter Toledo, que na época era diretor do Museu Emílio Gueldi, é meu amigo, e justamente para saber como é que essa semente ia se comportar, como é que ela ia estar no acessório, no vestuário. E ele me indicou a doutora Noemi Viana e me disse, olha, a Noemi é que sabe tudo de semente aqui. E foi aí que eu procurei a Noemi e a partir daí eu não utilizo as sementes que não venham, de certa forma, abalizadas pelo trabalho que a Embrapa realiza. Então, eu nunca tive problema por conta disso. As coisas que eu sempre comercializo são não certificadas, mas seguras. Mas conheço pessoas, nós temos notícias e conheço algumas que tiveram seus produtos rechaçados, devolvidos, por conta de comercializarem peças que depois de um tempo ocasionaram problemas e ficaram danificadas. Tá certo. Bem, Noemi, nós temos aqui uma mesa com algumas peças. Eu queria que você comentasse que tipo de gemas orgânicas estão sendo utilizadas nessas peças aqui. Eu te diria que nós temos em torno de 50% dessas espécies, elas vêm de palmeiras. Quer dizer, há uma utilização muito grande de palmeiras. Porque, como eu falei, eu acho que começou tudo com açaí e, a partir do açaí, eles começaram a visualizar que a semente de palmeira tem formas, tem desenhos, né? Mas nós temos também eu diria, média, né? São termos médios, 50% de espécies da floresta amazônica. Então, nós temos essa preocupação com a questão da ecologia das espécies, que, por exemplo, morototó, aqui ele é chamado de mandiocão, é aquela bem pequenininha. Ele produz muita semente e é uma espécie que cresce muito rápido. Então, eu não teria problema com a ecologia dela, com a preservação dessa espécie. Mas o caso do uxi, que tem todo um resgate cultural no uso do uxi. Os antigos, no interior do Pará, eles acreditavam que o uso de um caroço de uxi, como eles chamam, ele permite afastar coisas ruins, o mal olhado, não é? Então, quando você usa o uxi, então o que é que o artesão faz hoje? Como houve um resgate dessa questão cultural, ele trabalhou com design a semente de uxi e usa. Agora, a minha preocupação é o seguinte, é uma espécie que a gente chama de clímax da floresta amazônica, com dificuldade enorme para germinar e com muita dificuldade para crescer também. Cresce muito lentamente. Então, eu não incentivo o uso de uma espécie como essa, pelo menos em larga escala, como o açaí e o morototó. Então, nós temos que ver o contraponto entre aquela espécie que é aquela semente que é de uma espécie rara, que tem dificuldade de germinação, que tem dificuldade de produção em grande quantidade de semente, e a espécie que tem um grande volume de produção a cada ano. Porque o que nós sabemos, informalmente, é que a Amazônia toda está mandando, eu diria até que caminhões de sementes. São os relatos que eu tenho ouvido de pessoas, né, de artesãos. Você vê a moça que falou, isso aí que está aparecendo no vídeo, por exemplo, é uma adaptação de um colar no modelo da blusa. Então, você tem uma sementinha de açaí com todo o colorido dela, em que você adaptou. Então, você tem, além do colar normal, da bijuteria, você pode usar também, agregar visual, já né? Isso, da roupa. Então, voltando assim àquela questão do uso das espécies, nós temos que ter a certificação, que eu gostaria de falar também, porque é com a certificação que nós vamos melhorar o processo. E é isso que a gente quer frisar, Noemi. Eu queria que você explicasse o que é essa certificação. É um processo, é um movimento de certificar sementes para este fio. Eu queria que você explicasse esse processo de certificação. Você viu, por exemplo, aquela artesã, que é uma pessoa de Rondônia, que está radicada aqui, e que ela exportou, ela mandou para o Japão.
será que a gente secou adequadamente essa semente? Será que essa semente tem chance de germinar lá no Japão? E a biopirataria? Como é que fica? A questão de onde veio essa semente? Como é que está a pessoa que mandou essa semente? Ele ganhou alguma coisa? Melhorou a qualidade de vida? Gerou renda para ele? Então, essa questão social é o meu foco. Eu não aceito um trabalho dissociado. O exportador ganhou dinheiro e o coletor da semente não. Essa cadeia produtiva tem que ter a certificação. Todos têm que estar organizados. Ok. Se você tiver mais perguntas sobre o assunto de hoje, entre em contato com a Embrapa Amazônia Oriental. O telefone é 0, o código da operadora 91 3204 1000. O fax é o 0, código da operadora 91 3276 9845. E o endereço eletrônico é o saque@cpatu.embrapa.br e o site www.cpatu.embrapa.br. Gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas de hoje. Noemi e Almira, muito obrigada pelas explicações. Obrigada. Obrigada, bom dia. E o Dia de Campo na TV termina aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana, neste mesmo horário. Um bom dia para você e um ótimo final de semana. Nas últimas 3 décadas, o Brasil avançou muito. Hoje, 40% da produção nacional de grãos vem dos cerrados e nos tornamos o segundo maior produtor mundial de soja. Nossa pesquisa agropecuária incorporou inovações de ponta, como a biotecnologia, a nanotecnologia e o sequenciamento de genomas. A questão ambiental passou a ser foco de todas as pesquisas, especialmente nas áreas de agroecologia e agroenergia. E a agricultura familiar foi integrada ao negócio agrícola, com a transferência de tecnologias aos pequenos produtores. Em todas essas conquistas está a marca da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por meio de 37 unidades de pesquisa, 3 serviços e 11 unidades centrais, a Embrapa contribui decisivamente para o crescimento de nosso país, com o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o negócio agrícola. Como resultado, temos o aumento na produtividade, a geração de empregos e mais comida na mesa do brasileiro. Embrapa, fazendo um Brasil que dá gosto. Como fazer o uso racional do esterco suíno? Quais são as doenças bacterianas do arroz? O que é um fio de algodão texturizado? Você tem perguntas? A Embrapa tem as respostas. Coleção 500 perguntas, 500 respostas. Em linguagem simples e fácil, tudo o que você precisa saber sobre os mais variados temas: algodão, caprinos e ovinos de corte, gado de leite, manga, banana, feijão, citros e muito mais. Coleção 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa. Pedidos de exemplares avulsos pelo telefone 0, número da operadora 61 3340 9999 ou no site da livraria virtual www.scp.embrapa.br/livre. Sexta-feira é dia de informação e dicas sobre o negócio agrícola. Também é dia de tirar dúvidas por telefone ou e-mail com especialistas nos mais diversos assuntos sobre o campo. Sexta-feira é dia de Campo na TV. Toda semana, das 9 às 10 da manhã, ao vivo, a Embrapa leva até você o mais completo programa de televisão sobre o setor agropecuário. Dia de Campo na TV. As soluções que você procura toda sexta, sempre às 9 da manhã, na TV a cabo ou parabólica. Quem é do campo, assiste. Quer aprender como fazer? Quer aprender a fazer mais? Quer aprender a fazer melhor? Então conheça a Agroindústria Familiar, a coleção da Embrapa que mostra como fazer bem feito. Nela você encontra passo a passo tudo o que precisa saber para fabricar os mais variados produtos, em linguagem simples e fácil. Aprenda a produzir queijo Minas Frescal, queijo prato, mussarela, parmesão, batata frita, polpa de frutas congelada e muito mais.
Coleção Agroindústria Familiar. Encomende já, peça pelo telefone 0, número da operadora 61 33409999 ou acesse o site da Livraria Virtual www.sct.embrapa.br/live. Todos os produtos da Embrapa agora estão em um único lugar, o seu computador. Acessando a livraria virtual da Embrapa, na sua casa ou escritório, você pode adquirir os principais lançamentos da Embrapa, além dos títulos consagrados. Faça o seu pedido. O endereço da livraria virtual da Embrapa é o www.sct.embrapa.br/live. O acesso mais rápido para a informação agropecuária que você precisa. Boas compras! Informação agora dá em árvore. É só acessar www.embrapa.br e entrar na página da Agência de Informação da Embrapa. Lá você encontra um mundo de informações sobre várias cadeias produtivas, apresentadas em forma de árvores informativas, práticas e fáceis de consultar. Se preferir, você também pode fazer consultas por palavra-chave. E o que é melhor, tudo de graça. Disponível em qualquer computador com acesso à internet. Visite a agência de informação da Embrapa no endereço www.embrapa.br. A tecnologia Embrapa a um clique de você. Toda a exuberância e a diversidade das flores tropicais cultivadas no Brasil em uma edição única. Flores Tropicais. São 250 páginas de delicadeza e exotismo, trabalhadas numa diagramação leve e ilustradas com belíssimas fotos e também poesia. Flores Tropicais, um livro apaixonante da Embrapa, onde arte e ciência se encontram. Pedidos pelo telefone, número da operadora, DDD 61 33409999 ou pelo site da Livraria Virtual www.sct.embrapa.br/live. Nas últimas 3 décadas, o Brasil avançou muito. Hoje, 40% da produção nacional de grãos vem dos cerrados e nos tornamos o segundo maior produtor mundial de soja. Nossa pesquisa agropecuária incorporou inovações de ponta, como a biotecnologia, a nanotecnologia e o sequenciamento de genomas. A questão ambiental passou a ser foco de todas as pesquisas, especialmente nas áreas de agroecologia e agroenergia. E a agricultura familiar foi integrada ao negócio agrícola, com a transferência de tecnologias aos pequenos produtores. Em todas essas conquistas está a marca da Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por meio de 37 unidades de pesquisa, 3 serviços e 11 unidades centrais, a Embrapa contribui decisivamente para o crescimento de nosso país, com o desenvolvimento de soluções sustentáveis para o negócio agrícola. Como resultado, temos o aumento na produtividade, a geração de empregos e mais comida na mesa do brasileiro. Embrapa, fazendo um Brasil que dá gosto.